Muito boa tarde, tá começando o Entre Família e fica tranquilo, relaxa, agora é o seu momento, hein? É o seu momento de sentar, deixa a vassoura de lado, lava a louça que nada. A louça tá sempre aí, gente, coisa de casa não acaba nunca. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. É isso aí, olha, trabalho vai ter todo dia e tal, todo dia. tal. E outro, você, depois que a gente volta pro pó, não se traumatiza que eu tô falando. É. Mas alguém vai fazer o trabalho. Mas, Cris, onde é que você quer chegar com isso? Disse, olha, então cada coisa tem o seu tempo, tem coisas que você tem que parar uma hora, revisar o que está fazendo, colocar ali, ó, na tampa e dizer assim, rapaz, o que essa vassoura representa no meu dia? O que eu faço aqui em casa que outra pessoa podia estar fazendo? Sabe por quê? É uma forma de se preparar para a vida, porque senão as coisas ficam muito traumatizantes. Até o dia a dia pode ser traumático. É traumático demais, viu? E hoje nós vamos falar sobre esse tema, traumas. E, Cris, eu já quero dar uma definição aqui. Defina. Pode ser, né? Pode ser que a pessoa que está nos assistindo aí tenha uma visão muito midiática de trauma. O que é trauma? Romantiza demais. Trauma e tal, aquele negócio. Trauma. Não exatamente o episódio que você viveu, algo que aconteceu na sua vida, mas o impacto que isso tem aqui, ó, na sua mente. Como é que você elaborou aquilo? Como é que você absorveu aquela informação? Porque às vezes é assim, tem gente que passa por... Tem uma história que você fala, meu... Que é isso? Não, que... Não, é... Você sobreviveu a tudo irmão isso? do Rambo. Rambo? Irmão do Rambo. É isso. E a pessoa vive bem, tá feliz, tá sorrindo. Você fala, mas como é que pode? O que é isso? A pessoa fala de resiliência, de fragilidade, essa pessoa que toma o quê? Toma o quê? Até chá de cartucho? Aí a Joana tá assistindo a gente, passou por uma situação tão pequena, mas isso tá sempre ali com ela. Ela fala, não vou valorizar não, porque é tão pequeno. Não, Imagina aqui, eu acabei de ver a história do Rambo, o Rambo tá sorrindo. Meu Deus, o cara pegou a faca ali com pólvora. Aqui ele joga aquela faixa aqui, ó, dá aquela amarrada na faixa, cheio a vida de continua. veia. É isso. Eu tô aqui não, meu Deus do céu. Não vou valorizar, não, ignora isso aí. A gente ignora a nossa raridade como ser humano. Meu querido, você pode ter irmãos gêmeos que perderam ali, né, o pai, e cada um tem uma dor diferente. E por ser diferente, cada um tem as suas particularidades, a forma como você absorve as situações é que define esse trauma. Olha. Então não é como alguém agiu, não. É como aquela pessoa em específico lidou com aquele problema. Hoje você vai entender o sentido da palavra você é único. Único, é isso, porque somos únicos. E a sua forma de ter enxergado aí a sua infância, porque... Mas você tem irmãos, né? Tem. Eu tenho lá 5 irmãos. Segura essa, tenho 5 irmãos. Se a gente for contar a mesma história específica, o pai e a mãe aquele dia, cada um tem um olhar diferente, um impacto diferente diante dos acontecimentos da minha família. Incrível, como teve coisas que traumatizou demais os meus irmãos, alguns Que outra deles. pessoa de boa. Nem lembrava disso, aconteceu o quê? Eu traumatizei muito mais os meus irmãos, porque eles não tiveram oportunidade. Você era o próprio trauma. Definição na minha família. Trauma. E outra questão que a gente tem que fazer, Carol, também, é que nessa transição de conhecer a depressão, por exemplo, se banalizou. Tô um pouco depressivo. Não, isso aqui para mim foi traumático. Né? O que é um momento difícil, o que é uma transição de resiliência, o que realmente é um trauma mesmo, aquela questão mais profunda, né? Existem algumas camadas que a gente possa definir, não, a partir desta camada é trauma nessa pessoa que é única. Será que a gente consegue ter essa definição? E será que os traumas, eles se instalam apenas na infância e depois você passa a vida toda, tá tranquilo, não vai ter trauma nenhum, você só precisa lidar com o que tá lá atrás? Como é que é? Tem etapas para isso? Tem algum evento que pode te traumatizar? Vamos falar sobre esse assunto hoje. Inclusive, você que já é uma mãe de família, um pai de família, né? Tá ali, ó. Olha, Carol, eu tenho consciência do trauma. Porque às vezes você não tem consciência, hein? Tem consciência nenhuma. Não, tô vivendo aqui. Não, tá tudo bem. Não tá, mas tá bom. Ok, vamos lidar com isso aí. Depois você resolve. Mas aí você faz o quê? Transfere essas informações para os filhos. Hoje vai ter uma especialista que vai te ajudar a frear, quebrar o ciclo de traumas dentro da sua família. Eita, vai ter aquela luzinha amarela, assim, gente, não é que isso que está acontecendo aqui? Que caminho? O que eu faço? Calma, faz o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é não trocar de canal. Pronto. A gente tem um intervalo bem rapidinho e a gente volta já, né, Carol? Se não voltar, a gente vai ficar traumatizado. É rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Não é que foi rapidinho esse intervalo aqui, programa especial, esse tema que a gente abre um pouquinho algumas caixas, revisa a nossa vida. Mas olha, se a gente não fizer isso aqui, pede até o nome do programa. Não é entre família que a gente lida com essas coisas? Com certeza, tem pautas aqui que a gente fala, sobre a sogra, nós como lidar com o vizinho. Aí quando tem algo como trauma, a gente vai pular essa pauta aqui, esse tema. Não. Entre família que se resolve, viu? Não é com a vizinha também, não. Com a vizinha agora que você vai falar o quê? Começou entre família, vai mandar ali seu negócio ali. É isso que você vai mandar. Agora, se tiver algum trauma na casa, você fecha a porta e resolve ali com a sua família e nós fazemos parte dessa família. Você vai mandar isso na interação? Por acaso você lida, tem ali na consciência que tem algum trauma que te impede de fazer algo?
Vamos compartilhar aqui. Verdade, verdade. E se é um contexto até mais difícil, não tem problema você mandar de forma anônima. A ideia é ajudar você. Porque tem coisas que às vezes você fica assim, ó, é você e Deus, né? Também é? Você e Deus. Aí você se limita por quê? Porque é algo tão no coração que você não fala para a esposa, não fala para o marido e tal. Mas agora é o momento de você ter uma especialista e colocar isso na mesa sem precisar colocar o teu nome. Sua chance, vai lá, manda 0 operadora 12 98315 0249 para participar aqui com a gente do Entre Família. Vamos sentar antes que a gente traumatize. Na verdade, vamos lá. Diretor, o que está acontecendo com esse povo aí e tal? Vou ficar falando. Maria Caturrita, Zé Papagaio? O que é isso? Mas o pastor também está aqui conosco, ele que suaviza o nosso programa, ele que também lida com os traumas dos nossos telespectadores e sempre traz uma palavra especial. É o momento da risada. Eu dei uma paradinha de falar de algumas características, ele nem notou, né? Estava esperando um elogio. Você segurou? Estava esperando um elogio, uma validação. É que tinha que dar mais tempo, né? Porque esse negócio, dependendo da pessoa, a gente tem que segurar. Segurar o elogio, não fala não, você segura. Você fica só observando de longe. Eu não sei quanto tempo, mas faz mais uma semana ou mais que... Queria te parabenizar. Não sei se é uma semana. Queria te parabenizar. Também não sei. Muito. Vou correr lá no NTplay. Olha, eu diria que pelos traumas gerados anteriores, às vezes faladas, eu diria que eu já estou há 1 ano liberto. O respirar é uma questão atemporal, diante da situação vivida. Muito forte. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Boa tarde. E para decifrar essa frase do Cris para a gente, nós trouxemos aqui a Aline Moraes, que é psicanalista, e vai nos ajudar a tratar os traumas nessa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos de casa. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para falar de traumas hoje, né? Um tema que a gente conhece às vezes no popular como aquele trauma diante de um constrangimento, né? Falei em público, fui vaiado, fui mal, e aí eu traumatizo e não quero mais falar em público. Então esse trauma dá a ideia de um evitamento. Mas existe o trauma que é psíquico, que é aquele trauma mais profundo que deixa marcas, que a gente carrega essas marcas e que impossibilita a nossa vida, né? Eles são perceptíveis? Todos são perceptíveis? Não necessariamente, né? Normalmente esses traumas de evitamento, a gente sabe, né, como vocês bem colocaram, são conscientes. Alguns não, até porque como é uma violência, né, a situação, a experiência é muito violenta, aquela mente não dá conta, ela não processa aquilo. E aquilo fica ali guardado. Vai trazer sintomas, vai trazer aí implicações, mas como ela não quer contatar aquilo, ela não se lembra, ela não quer pensar naquilo. Então, às vezes, sabe que tem alguma coisa estranha, mas não recorda aquela cena. Então, pode ser que, para isso, precise de um processo de investigação mais profundo, né? Senão, vai trazer essas consequências no dia a dia, nas relações, né? Por exemplo, alguém que passou por um abuso na infância, isso pode ter implicações na sexualidade. Se foi criança, né? Quando toma consciência, lembra alguma coisa, sente culpa, eu fui culpado por aquele abuso. E aí isso tem implicações nas relações, né? E com ela própria, que pode se fechar, se isolar. E o difícil é que os traumas, eles podem determinar até como o ciclo da nossa vida, né? As nossas atitudes, como você planeja, aquilo que você acha que é um propósito de vida, pode estar permeado num trauma. Mas você que não é bobo nem nada, já mandou interações aqui, então vamos agora. Vamos esperar não. Você na tela, perguntando para a psicanalista. E quem vai falar com a gente é a Janice Santana. Olha, depois que bati o carro, não dirijo mais, tenho muito medo. Por onde começar? A Janice está falando de um evento já na fase adulta. A questão do medo é esse evitamento. Eu não quero confrontar. Nesse caso, ela sabe o que ocasionou, né? Porque ela sabe que aquele susto, tem esse envolvimento do susto, né? Aquele medo, ela pode ter sentido medo de morrer, ou as marcas que isso deixou no corpo. Nesse caso, como ela tem consciência, eu diria que o processo é um pouco menos complexo, mas, claro, vai envolver esse enfrentamento. Falar sobre isso, seja dentro de um contexto psicoterapêutico, seja num contexto de uma roda, o compartilhamento, falar dessa dor é uma forma primeira de você conseguir enfrentá-la ou confrontá-la. E aí a experiência de retomar aquilo ao risco de uma forma mais segura, no caso do carro, eu posso voltar com alguém junto comigo, eu não preciso dar a volta no município, né, e de um município para o outro, eu posso começar ali na rua da minha casa,
são formas que você vai se aproximando e vendo que aquele risco, né, aquilo que te parecia um risco muito grande, não te fornece aquele risco. Você fica atenta, mas com o tempo você vai se aproximando. Eu queria até compartilhar um caso. A minha esposa bateu 3 vezes no carro, em 2 carros diferentes. A primeira ela tinha batido num carro numa ré, depois bateu em outro carro dentro de um condomínio. E ela estava esquecendo o processo pedagógico daqueles pequenos detalhes de atenção. O último, nós tínhamos trocado de carro, estávamos numa situação financeira bem delicada. Ela estava buscando o primeiro emprego com o estágio da faculdade. Ela esqueceu de puxar o freio de mão e a terceira, o acidente foi derrubar o muro da escola. Derrubar um muro da escola. E naquele momento que ela me contou, já veio toda aquela carga emocional, ela estava lidando com a questão do pânico e, ao mesmo tempo, eu estava criando essa independência dela, né? A pessoa com pânico, às vezes, ela pega alguém da família, um marco, como o esposo, por exemplo, para a criação. E, naquele momento, o que me veio? A questão pedagógica de que ela estava aprendendo, de que as questões materiais, de que ela teve, inclusive, danos só no carro que poderiam ser colocados. E depois eu coloquei alguns propósitos. Até na outra vez que ela foi, ela não queria mais pegar carro, ficou traumática. Eu pedi para ela ir no supermercado e coloquei o nosso filho atrás. Porque eu sabia que ela sabia dirigir. Eu confiava nela, né? Eu disse, olha, você vai ao mercado e atrás você tem um bem maior, que é o Davi. Foi indo, porque aquilo ali podia deixar minha esposa totalmente dependente da minha pessoa e até dependente de outras questões. Ela não ia conseguir faculdade porque ela teria que usar o carro para poder ir, e naquele momento ela tinha uma criança, eu propus a ela buscar estudar, inclusive se formou na faculdade. Então, nesse momento, se alguém da rede de apoio, né, e eu digo que até marido não é rede de apoio, né, é esposo mesmo, te dá essa visão maior do que está acontecendo, te ajuda e te dá solidez, porque aquele momento, agora eu podia ter uma esposa dentro de casa, que não se formou, dependente de mim. E aí o que acontece? O trauma pode te criar vários quesitos. Se naquele momento, se você não tiver um suporte. Exatamente. Né? Então você foi uma peça importante. Perfeito, que é o encorajamento, né? Nesse sentido desse trauma que envolve um constrangimento ou um susto muito grande, ele vai travar de modo que a pessoa ela acredita que se ela fizer de novo, aquilo vai acontecer. Então, o encorajamento, né, a rede de apoio, alguém do lado, que esteja com ela naquele momento de enfrentamento é muito importante, né? Se a gente estiver falando de um trauma, né, mais antigo, mais profundo, esse processo não é bem assim. Mas nessas situações em que ocorreram, principalmente na vida adulta, né, que tem a questão da pessoa ter ali um aparelho psíquico mais formado, uma mente mais estruturada para lidar com aquilo, o nível de cognição já é maior, já está desenvolvido, com certeza, né, essa figura de encorajamento é imprescindível. Faz toda a diferença. Agora, o caso da Janice é o caso de centenas e milhares. Eu não erro ao dizer milhares de brasileiros. Porque quando a gente recebe um trauma ali, referente a essa questão do volante, da direção, que é tão complexa, né? Dependendo do trânsito que é da sua cidade, meu pai amado. E para quem não consegue nem sair da autoescola, me fale, é difícil demais. Pronto, então o Lucas, o nosso repórter, ele foi até uma autoescola para ajudar esse pessoal aí a sair da autoescola. Porque o objetivo é esse, né? É entrar e sair com tranquilidade. Boa tarde, Lucas. Oi, Carol, muito boa tarde para você que está aí também ligadinho no Entre Família. Temaço hoje, falando um pouquinho sobre essa questão de traumas. A gente acabou de receber até uma interação falando um pouquinho sobre a questão de autoescola, sobre a questão de esse medo de dirigir. Então, para isso, eu vim aqui até uma escola em Jacareí para conversar um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui com a Aparecida, obrigada por você participar com a gente, ela que também é sócia aqui da autoescola. Eu quero saber o seguinte... Nesse caso, alunos que têm algum tipo de trauma, esse medo de dirigir, de pegar o volante, sair por aí, acontece? Chegam alunos aqui com esse tipo de caso? Muitos casos aparecem com uma questão emocional, né? Que nós denominamos na psicologia como amoxofobia, né? Que são relacionados a traumas e também por se sentir assim, com autoestima baixa, com se sentindo incapaz de aprender a dirigir, né? Então, traumas também existem, muitos casos de pessoas que já viram acidentes ou coisas assim, né? E daí têm vontade de dirigir, têm esse sonho, mas não conseguiam realizar. Ela falou até sobre essa questão de sonho, porque imagina só, você ter essa vontade, ter seu carro próprio, poder sair livre por aí, só que algum tipo de trauma, um acidente, alguma outra coisa acabar impedindo. Só que tem um diferencial aqui a sua autoescola, que eles oferecem uma ajuda, psicólogo.
que até a própria Aparecida, ela também é sócia, mas também é psicóloga, e essa autoescola acabou oferecendo um tipo de auxílio para os alunos que chegam com esse tipo de caso. Tem algum tipo de trauma, algum tipo de medo, eles oferecem esse tipo de auxílio. Como que funciona esse tipo de ajuda para os alunos que têm esse tipo de trauma? Então, nós percebemos que muita gente deixa de realizar o sonho de dirigir por conta desses traumas, né? Então, quando nós fomos montar a autoescola aqui em Jacareí, na Autoescola São João, a gente quis dar esse diferencial na autoescola, porque não existe na cidade alguma autoescola que tenha esse diferencial. Então, a gente dá ajuda para as pessoas que vêm aqui. No primeiro momento, elas vêm pedir informação, mas nessa informação a gente já passa esse diferencial para elas, caso elas necessitem já de imediato. Se elas não acharem que não precisam ou que necessita, a gente já começa o acompanhamento logo no início. Mas se ela fica assim, meio assim, vou ver como é que vai ser e depois eu resolvo, né? Então ela passa até pelo curso teórico. Daí no curso teórico, no finalzinho, a gente tem um encontro com todos os alunos, a gente demonstra para eles como que é o nosso trabalho, explica direitinho qual é a função do psicólogo na autoescola, né? Que é para ajudar essas pessoas que têm esse trauma ou esse medo mesmo. E então a gente começa o acompanhamento, a gente faz uma entrevista, né, para esclarecer quais são esses sintomas que a pessoa tem, quais são os traumas dela, e a partir daí a gente cria o acompanhamento para ela. Então, só mais uma pergunta, ela estava me contando aqui, pessoal, que esses alunos que vêm para cá procuram, enfim, falam que existe tipo de trauma, eles acompanham desde a parte teórica quanto a prática. Quando o aluno realmente vai para a rua, consegue passar, conversar, tentar resolver esse tipo de trauma, né? Isso. Então, nós damos o acompanhamento aqui, psicológico. Os instrutores também são capacitados, né, para que eles façam essa aproximação com o medo, né, dos alunos, através de percursos curtos, depois vai aumentando o percurso, para que ele consiga fazer aos poucos, né, perdendo esse medo que eles têm. Então, junto também com os instrutores. Tá certo, então. Aparecida, obrigado pela sua participação aqui no Entre Família. Parabéns pela iniciativa de vocês aqui na autoescola. Então, volto com vocês aí. Que legal que existem profissionais que acabam também ajudando, porque dirigir, ir para algum lugar é super legal. Quem é que não realmente sonha em ter seu próprio carro, poder passear, levar a família, os amigos, e às vezes um tipo de trauma acaba dificultando, mas que legal que existem profissionais assim, que acabam ajudando com que isso realmente passe. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lucas. Com certeza, né? Essa necessidade de ter liberdade, autonomia, passa também por essa questão de dirigir. Agora, o pastor estava pesquisando no intervalo, né, pastor? Esse termo que ela falou. Essa palavra. Eu aprendi agora também. Amachofobia. Também não conhecia, muito específica, né? Que é um medo irracional de dirigir, né? Então, quando a gente fala irracional, significa que, diferente da Janice, que teve uma situação, pode ser que a pessoa nunca tenha tido nenhum tipo de experiência ruim ou traumática em relação ao carro, e mesmo assim, isso a impede de dirigir. Por que isso pode acontecer? Iniciativas como essa, sem dúvida alguma, são essenciais, né? Mas, de fato, pode acontecer situações, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Uma criança, quando pequenininha, estava no carro com o pai e um amiguinho, o carro bateu, um amiguinho morreu. Ela esquece essa situação porque, obviamente, aquela mente não dá conta daquela carga violenta emocional. Essa criança esquece e aí ela passa a ter medo de qualquer veículo de 4 rodas. Ela não se lembra disso. E aí uma situação como essa talvez não vai conseguir ajudar. Porque não é o enfrentamento, não está daqui para frente, está daqui para trás. E aí, nesse caso, posso dizer que, né, quase todos, é necessário ir para a terapia, investigar, entender. O sintoma vai mostrar que há algo errado. Esse algo errado pode não ser lembrado. Eu acho que é interessante a gente entender isso. Coisa do não enfrentamento, porque a ideia que a gente tem, né? Isso tá com uma coisa que eu não lembro, assim. De ser para trás, né? É resgate e não enfrentamento. Como resgatar. Exatamente. E aí eu tenho que entender o que está por trás, porque aí a gente sai de uma questão do medo, no sentido de evitar, porque você sabe que aquilo, né, é um risco para você, e você tem um bloqueio. Né? É como se alguém falasse, vai, estou com você, vai, e você não conseguir sair do lugar. Né? Então, a partir desse bloqueio, o que está escondido atrás disso? Né? E aí, num processo psicoterapêutico, por exemplo, isso quando vem à tona, porque há formas de tentar acessar essa memória, quando acessa essa memória, tudo aquilo que afetava aquela memória, ela ganha vazão, ela vai ser elaborada.
E aí aquela pressão, ela elimina. Então, tem que trabalhar essa causa, elaborar essa situação para que ela realmente não cause aí, né, esse travamento. Pode acontecer no período gestacional também? Pode. Traumas no período gestacional? Pode. É muito comum. E há estudos, há situações de memórias, né, nessa fase. Porque como a mãe está sentindo, o seu estado psíquico pode gerar esse... Quanto menor, né? Não sabemos nada. Estamos no começo. Tá tudo no subconsciente. Gente, é muito especial. Mas do que sabemos, nós vamos poder abrir um pouquinho aqui, porque às vezes é muito mais amplo. Aí você, às vezes, até se julga de uma maneira diferente por não se conhecer e por não acessar o que você mesmo não sabe na questão da consciência. Vamos fazer o seguinte, já que você pegou um pouquinho, você não estava querendo participar, né? Mas agora começou a colocar algumas coisinhas na mesa. Calma, já tem uma dinâmica, já tem mais uma profissional para você que é mãe e está com os meninos aí na hora de cuidar para ver se vai traumatizar, como é que a gente lida. Vamos fazer o seguinte, um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Entre Família, hoje acessando os traumas, hein? E nós não vamos ignorar os nossos filhos. Porque eu sei, você quer autoconhecimento, quer descobrir aquilo que aconteceu com a sua vida, mas pode ser que boa parte daquilo que você tenha vivido se reproduza nos filhos. As mães sabem bem disso, né? Porque quando a gente é mãe, fatalmente a gente vai visitar ali a nossa maternidade, a relação com a nossa própria mãe, tudo que a gente viveu ali na infância. Vamos entender como é que a gente faz para acolher essas crianças e não gerar mais traumas nelas? Pronto, a Vanessa Galvani veio dar um socorro aqui pra gente e já tá conectada aí. Vanessa, boa tarde. Olá, boa tarde, Carol, tudo bem? Vanessa, tudo bem? Hoje a gente está falando desse tema que é tão importante, né? Tão pertinente para o momento que a gente está vivendo, um momento de fragilidade emocional coletiva. E pode ser que muitas vezes a gente reproduza, sem jogar para o consciente, algumas atitudes nos filhos. E isso tem gerado traumas nas crianças. Como é que a gente faz para frear essa transferência para essas crianças e como é que elas reagem diante de mães ou pais traumatizados? A gente precisa quebrar esse ciclo, né? Porque senão a gente fica reproduzindo isso para os nossos filhos e eles para os nossos netos, e aí a gente não quebra esse ciclo. Então, um jeito é perceber que se a gente tem uma reação muito alterada de algo que a criança fez, esse pode ser um sinal de trauma da gente. Por exemplo, se meu filho gospe ou joga água, sei lá, derrubou água no chão e eu perco a cabeça, eu grito, eu bato, eu faço alguma coisa assim muito exagerado, isso é um reflexo de algo que eu sofri e eu estou reproduzindo isso. Muito possível, tá? Ou se você sente uma irritação, só com aquela questão. É diferente de quando o filho faz alguma coisa que a gente não gosta. É bem sutil. A gente realmente perde a cabeça, tá? E as pessoas olham e não entendem a gente. Por que você está reagindo? Ele só derrubou água, sabe? Por que você está assim? Então, esse é um sinal de que tem a ver com um trauma seu. Então, eu não sei se eu vou dar um exemplo muito rápido aqui para vocês. Quando a Alice tinha 2 anos, eu fui viajar e aí ela ficou doente no meio da viagem. E na hora, quando eu fui no médico, o médico falou que ela tinha ficado doente porque a gente tinha mergulhado ela na piscina e aí ela teve um problema no ouvido. E aí, por causa disso, eu surtei, assim, gritei com meu marido, assim, todo mundo olhou pra mim, o que tá acontecendo? E eu, você estragou as férias! E não tinha nada a ver com aquela situação que a gente estava vivendo, tinha a ver com a minha experiência, com as minhas férias, que foram sempre traumáticas, que eu sempre fiquei doente por negligência dos meus pais, que na época não tinham conhecimento. Né? E aí, o que eu preciso fazer quando isso acontece? Quando eu percebo que eu estou nesse ciclo, respondendo a um trauma meu, eu preciso parar e olhar para isso e falar sobre isso com uma pessoa que me escute, né? Pode ser um terapeuta, pode ser uma outra mãe, alguém que possa me acolher, me escutar e eu possa deixar minha mente fluir e falar de como foi aquela experiência, como foi sofrido, como que eu queria que tivesse sido, e né? Vanessa, como que eu queria que tivesse...
Quando você fala dessa questão de você acolher a situação, ouvir, será que essa é a mesma dica para as crianças? Ouvir as crianças diante de uma situação que pode ter sido traumática, algo que elas têm levantado, às vezes o corpo vai falando, o corpo da criança vai dando indícios aí, né? A saúde, especificamente, vai dando indícios de que tem alguma coisa que não está bem. A gente precisa ouvir mais essa criança? Isso, exatamente. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar é quando a criança sofre um trauma físico. Ela caiu, quebrou a perna. E aí a gente tem que ir para o hospital, por exemplo, com essa criança. O melhor que a gente pode fazer para prevenir que isso gere um trauma persistente é que a gente acolha a grande explosão emocional que ela vai ter. Então ela vai começar a chorar e vai fazer e vai se debater, e a gente não tentar distrair, não falar para a criança tá tudo bem, dar um pirulito, olha como você é forte, olha o super-herói, aguenta. Não. Fica ali, fala pouco e deixa essa criança colocar para fora. Quanto mais ela fizer isso, menos chance ela tem de criar um trauma permanente, né? Então, quando o nosso filho estiver lidando com uma grande questão ali, seja médica, como esse exemplo, ou acontecer alguma coisa na escola, a melhor coisa que a gente pode fazer é acolher e escutar essas grandes emoções deles, que a gente vai estar prevenindo e ajudando ele a curar esse trauma na hora que acontece. Olha que legal. Porque esse mesmo movimento acontece também na fase da infância. O Cris perguntou. Vanessa, boa tarde. Uma das coisas que você sempre tem é essa sensibilidade, né? No último programa que você veio aqui, você despertou muito essa questão da empatia em coisas que a gente passa batido, né? E a gente está numa geração muito corrida. E a gente também não quer culpar quem tem que buscar o sustento, quem decidiu buscar alguma coisa fora. Mas eu acho que essa conexão faz com que a gente tenha essa sensibilidade com o filho. Qual o dica que você daria agora para uma mãe que talvez não está tão conectada? Porque essas questões daquele olhar, né, quando a gente passa um pouquinho mais tempo, ou ter esse tempo que você fala muito, tempo de qualidade, a gente conhece até o olhar do nosso filho, ou quando ele recebeu uma dor de uma dor diferente, ou quando ele recebe um insulto no parquinho. A mãe que está conectada nesse sentido já vê as camadas onde o filho absorveu aquela pancada. Se a mãe está um pouquinho desconectada, o que você daria agora de dica para ela ter essa conexão, para ela ficar antenada e sensível e empática a qualquer movimento dos filhos? Fazer o tempo do coração, né? Que eu sempre falo. Por quê? É rapidinho, um tempo até 15 minutos, você sozinha com seu filho, sem celular, sem fazer nada além de olhar para ele. Você não vai fazer mais nada. Vai ficar ali, vai deixar a criança fazer o que ela quiser. Você fala, olha, esse momento é seu. E você se conecta com ele. O que vai acontecer? Quando a criança entender que você está 100% presente, conectada naquele momento, ela vai começar a trazer à tona essas questões emocionais. Ela vai reproduzir, por meio da brincadeira, o que aconteceu na escola. Se o amigo bateu, se empurrou, se a professora falou alguma coisa que incomodou ele. Então, é muito rico esse momento. Você ter um momento individual com o seu filho, em que você se conecta profundamente com ele, e ele sabe que você não vai interromper, que você não vai falar com outras pessoas, não vai ver o celular, e ele vai entender que esse momento é um momento seguro para ele trazer à tona questões mais profundas que ele está lidando. Muito bem. Então, para você, mamãe que está em casa, a gente não está aqui falando se você trabalha ou não trabalha, a gente está falando de tempo de qualidade, né? Porque às vezes a gente acaba, em alguns conselhos, né? Eu acho bacana isso que você coloca, Galvani, que alguns conselhos onde a gente tenta tirar o trauma de algum, a gente acaba traumatizando a mãe, né? Então a gente não pode levar o que a gente não tem. Existem alguns conselhos maravilhosos, né? Mas onde eu digo, eu retiro um pedaço do braço da mãe para que as coisas continuem, né? Essa questão toda. Eu acho muito importante, é tempo de qualidade. Outra questão que eu ia te perguntar, Galvani, é aquela que já passou um pouquinho do limite, né? A mamãe que já passou um pouquinho do limite e agora quando pega um programa como esse, fica se culpando. A gente, olha, quando a Galvani falou agora dessas férias dela, eu vejo que eu tenho isso aí todos os dias, né? E às vezes as pessoas perdem esperança nessa questão comportamental. Eu não consigo lidar com o que já passou, né? E às vezes a gente tem uma linha comportamental, agora na pandemia as mães tiveram que ser professoras, tiveram que estar em casa lidando com home office, a falta de dinheiro, e de repente aquela situação aconteceu. Há pouco agora, você falou sobre fazer as pazes com o passado. Eu queria te perguntar como a mãe ela lidaria com isso e como você lidou com as falhas dos pais no passado, por exemplo, que não tinha a informação que a gente tem agora. Eu creio que seja a mesma receita, né, Galvani? Eu acho assim, entendendo que eu estou dando o melhor que eu tenho até o momento, o que eu sei. Então, eu não posso me cobrar e me culpar por uma coisa que eu não sabia ontem.
Então, assim, era ontem, eu não sabia, eu não tinha essa informação, eu não tinha o apoio que eu precisava. Então, não adianta ficar olhando para isso. O que adianta é olhar do que eu posso mudar de agora para frente. Hoje, amanhã, o que eu posso fazer de diferente? E a mesma coisa com os nossos pais, né? Os nossos pais deram o melhor que eles puderam. Não adianta culpar eles e falar, olha, a nossa missão é evoluirmos para a gente causar menos danos possíveis, né? E assim vai indo de geração para geração. Eu não espero fazer 100% diferente, eu espero fazer 50% melhor. E aí, cada geração vai melhorando um pouquinho. Então, acho que é isso. Entender o que é possível fazer, buscar o apoio que eu preciso. Porque não adianta só você ter informação e se sentir sobrecarregada, que você tem que cuidar de mais uma demanda. Não, você precisa de alguém para você poder desabar e falar todas as coisas que estão acontecendo, e alguém que possa te colocar para cima e falar, e lembrar o quão boa mãe você é, e o quanto você se esforça, o quanto você se dedica, das coisas que você nem lembra, porque você faz tantas coisas e a gente fica focado sempre no que falta, no que a gente erra. Então, ter alguém que te dá essa mão e que te fala, opa, peraí, te lembra de tudo de bom que você faz, isso faz uma diferença incrível. Então, tem uma pessoa, uma mãe parceira no WhatsApp, sabe? Que naquele dia difícil ela vai te escutar, você manda um áudio, ou ela vai te colocar para cima e te lembrar dessas coisas, né? Isso é uma parceria que vocês podem se apoiar para o futuro, assim, pela maternidade à frente. Galvânia, eu só quero te lembrar que você faz muito bem para o nosso programa, tá? A produção falou aqui do corre-corre que foi o seu dia, e mesmo assim você levantou a bandeira de estar conosco, então a gente está lembrando a você a importância que você tem para esse programa, a importância que você tem aqui para os nossos telespectadores. Um abraço nessa família que faz parte da nossa. Até a próxima, um grande abraço. Eu que agradeço, Cris. Obrigada, Carol. Obrigada, pastor. Grande abraço. Até mais. Tchau. Uma coisa que eu achei importante que a Galvânia falou, que experiência é aquela das férias dela, né? Só que eu fico perguntando agora para vocês aqui, para a nossa especialista também, como que eu consigo... Eu identifiquei um trauma que eu não sabia, e tem a ver com questões... Tipo, até que ponto eu posso culpar as pessoas do passado que tiveram um eixo com o meu trauma? Ou seja, eu tenho um trauma, por exemplo, de piscina, muito forte. Eu sou um professor de educação física, acho lindo essa questão, mas toda vez que eu chego perto de uma piscina, eu me sinto menor do que o meu colega. Aí eu descubro, né, em uma terapia, que tem a ver com a forma como meu pai me ensinou a nadar. Aí eu pergunto, como que eu consigo separar as coisas para que eu possa fazer as pazes, né? Para crescer, Para crescer. Para a gente desenvolver. Como ela falou, a gente está num processo de crescimento, de desenvolvimento, né? Isso é gradativo. Como é que isso vai acontecer, né? Boa, pastor. Depois eu tenho uma experiência boa da piscina aí, que é boa. Ela trouxe muitas coisas interessantes, né? Eu acho que, assim, uma questão tem a ver com o ambiente traumatizante, né? Quando ela fala a questão dos cuidados que os pais devem ter no evitamento de um ambiente traumatizante. Não necessariamente isso vai traumatizar, né? Ela trouxe a questão do acolhimento da criança, que é escutar. O que você está sentindo? Você caiu? É vergonha? O que é? Dor? A criança foi para o hospital porque quebrou a perna, né, que ela colocou. Não é dizer realmente, né? Não foi nada. Olha, eu sei, está doendo, isso vai passar, né? E a questão que você trouxe também, né, Cris, que ela colocou ali de certa forma, é quando, assim, às vezes o trauma, ele não tem a ver necessariamente com com aquilo que foi. Por exemplo, ela citou a questão da mãe, né? A questão dela própria. Ela acha que a criança ia traumatizar, né? Que poderia traumatizar por causa da situação, e foi dor de ouvido. Vamos nos colocar no lugar da criança. A criança pode ter pegado ali um medo de piscina porque ela ficou com dor de ouvido. Medo de água porque ela ficou com dor de ouvido. Não porque a mãe foi imprudente. Então o ponto não é a negligência. Não é a negligência. Quer dizer... Ela pode acreditar que essa mãe foi culpada, ela pode atrelar essa culpa à mãe, né? Mas aí que entra um ponto terapêutico. E aí, Então, tem muitas variáveis. Muitas variáveis. Não tem mais a ver com a pode dor. ser isso, pode ser aquilo, cada um pode reagir de uma forma. Pode. Eu posso atrelar que foi minha mãe a culpa, mas o que envolveu ali, né? E aí que entra a questão do terapêutico, do conversar, que é o que a gente trabalha muito em terapia. Né? Conversa a partir de uma cena, né? E a questão do esquecimento, eu não lembro muito bem, tem coisa aí, conversa com a sua mãe. E é muito difícil, né? Às vezes o paciente fala assim, não, mas como que eu vou entrar nesse assunto? Conversa com a sua mãe, ou com alguém da família, com a sua irmã, pergunta o que aconteceu nesse período.
né? Tenta entender o que aconteceu nesse período. Então, conversar, e se você sabe, nesse caso que você trouxe, que foi provavelmente o pai ou a mãe, o causador de alguma coisa, conversa com esse pai, com essa mãe. Faz parte do processo terapêutico, né? Vamos acessar essa informação. Às vezes, os pais nem sabiam que isso traumatizou. Não era intencional, né? Ele nem estava... Ah, não lembra, né? Nós somos pais. Como é que eu vou lembrar dos detalhes da infância, né? E eu acho muito interessante porque esses processos que nos ajudam a elaborar os traumas, porque evitá-los é algo muito mais complexo, mas elaborar os traumas tem a ver com a vida simples. Você lembra quando todo mundo sentava e falava da vida? Contava da história? A criança estava ali ouvindo da própria infância, da infância dos pais? Era uma forma dessa criança elaborar os próprios traumas e a vivência dela e compreender a reação da mãe, da avó, da tia em relação a alguns pontos. Mas a gente não conversa mais. Criança fica para lá. Entendeu? Vai aí no seu vídeo. Ninguém quer falar lá. Então, hoje é a sua oportunidade de falar. Você quer abrir o coração? Manda aqui pra gente a sua interação. Participe do programa. Nós vamos para o intervalo que é rápido. Ainda hoje tem uma dinâmica toda especial para você interagir aqui com a gente. Até mais. Muito bem, estamos de volta. Tá mexendo com você esse programa? Olha, conosco sim. Olha aqui, a cada intervalo a gente conversa um pouquinho. Há pouco eu estava descrevendo agora com a Carol, por exemplo. Meu pai foi sempre muito carinhoso comigo, mas de uma forma diferente. Meu pai não foi aquele cara que me dava um beijo, me falava que me amava, né? De manhã cedo. Mas ele é aquele cara que eu senti o cheiro de suor do trabalho dele, ele meio que passava por mim, um jeito mais bruto de passar a mão, de deixar uma comida ali especial, uma fruta. Uma vez ele me trouxe um pato, eu queria uns patinhos pequenos, criou um laguinho, uma forma bruta dele com a enxada, mas... Hoje, né, eu tenho um carinho especial para o filho e às vezes, a Carol agora mostrou, Cris, às vezes um excesso pode mostrar uma falta, né? Você projeta algo, um relacionamento, você vê biblicamente, né? Você vê Jacó, o relacionamento que ele tinha, a falta que ele tinha com o pai jogando em José, e às vezes a forma com que você projeta até uma coisa boa pode se tornar uma coisa complicada. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Como a gente vai falar emocionalmente se nós não temos uma carga, um conhecimento? Há pouco eu falei agora com a diretora aqui no Ponto, o quanto esse programa, nos últimos 2 anos e meio, me ajudou a ver. E o que mudou aqui? Conhecimento. A gente precisa dar nome, entender, inclusive traumas. Aqui nós temos um tema específico na revista Sentimentos. Você quer dar uma olhadinha na sua revista? Eu digo sua, porque tem que ser. O nosso país lê muito pouco. A gente pega informação mastigada, às vezes, pelo pastor, pela mídia, pelo programa, e você tem que tirar as suas conclusões, você tem que examinar. Então dá uma olhadinha nessa revista aqui. Olha só, aqui do ladinho. Pronto, Cris, aqui estava mais perto do que você imagina. E às vezes o conhecimento está mais perto do que você imagina. A doutora Rosana Alves, além de passar uma semana conosco aqui, falando sobre vários quesitos, um dos temas fortes é traumas. Aqui nós temos um tema específico para você entender, lidar. A doutora aqui há pouco falou que tem coisas que às vezes bloqueiam. Mas quando você tem ferramentas, até para buscar um profissional, para quebrar esse preconceito que você tem, de buscar um terapeuta, psicanalista, abrir o seu coração, ver ferramentas. Hoje, graças a Deus, a gente consegue colocar na mesma frase, né? Espiritualidade e a questão da psicologia. Aqui nós tratamos do ser como uma questão integral, só espiritual. A espiritual está como base e a gente tem que fazer isso. Cris, eu estou chegando pela primeira vez aqui no Entre Família, seja bem-vindo. Quanto que é essa revista, menino? Ser um bom vendedor. Eu vou dizer para você que em 10 parcelas de nada. Já foi pago isso aqui para você. Vamos ligar agora. Cris, eu quero ver para cá. Então é o seguinte, liga agora. Tem um pessoal para te atender aqui. Você vai ligar, vai fazer um cadastro e vai receber aí. 0 operadora 12 21 27 31 21. E todo mundo tem problema, todo mundo tem uma coisa, e é bom a gente ter essa inteligência emocional para lidar com esse quesito. Você pode pedir, além do telefone fixo, vai passar o WhatsApp aqui, que é o 12 98244 4449. Você não paga nem a revista, nem a postagem. Aqui, ó, Sentimentos, a ciência do existir. E outra, vou dizer uma coisa para você. Boa parte dos traumas vem, às vezes, através da violência. E a gente levanta uma bandeira sempre aqui de informação. E quem está com essa informação quentinha é a Carol, não é verdade, Carol? Olha, hoje nós estamos falando sobre traumas e com certeza boa parte dos traumas eles são ocasionados por conta da violência. Olha, a violência pode ser abuso físico, mental, entre outros aspectos. Você quer saber mais sobre esse tema, violência? Olha, o Revista Novo Tempo, que é o nosso jornal de boas notícias, vai trazer um especial que você não pode perder e é neste domingo. Estou aqui com a Gabi Frontini. Seja muito bem-vinda, Gabi. Tudo
Tudo bem, Carol? Prazer estar aqui mais uma vez no Entre Família, com esse pessoal super 10 aqui, dando muitas informações importantes. Estava acompanhando ali nos bastidores. Esse tema de hoje está muito interessante, hein? E o Revista, ele traz temas excelentes, mas, olha, falar sobre violência no momento que a gente vive, aumento da violência doméstica, a gente percebe que isso não são números, não. É a Maria, a Joana, a Cristina, que está ali assistindo a gente nesse momento, está sofrendo lá dentro da casa dela. Que tipo de suporte, de informação que ela vai encontrar agora neste domingo, no especial que vai haver aí a partir das 21 horas, né? Isso, dia 19 agora de setembro, 9 da noite, o especial Violência, que o jornalismo aqui da casa, né, da Rede Novo Tempo, preparou para você. A gente vai encontrar muitas informações importantes, a gente vai falar sobre os diferentes tipos de violência, não só contra a mulher, mas também contra criança, contra adolescentes e contra idosos também. E como você bem mencionou, Carol, agora nesse momento de pandemia, infelizmente por conta do isolamento social, ali da gente ficar mais em casa, esses números aumentaram bastante. E a gente vai mostrar, através de diversas entrevistas com especialistas, como nós podemos nos defender desse tipo de violência, né? Então, a gente vai falar ali sobre as questões de denúncia, quais são os números que a gente pode oferecer para quem sofre esse tipo de violência. A gente vai falar também com a Patrulha Maria da Penha. Aliás, a Lei Maria da Penha completou 15 anos esse ano. E a gente tem trazido aí, inclusive, entrevista com ela, falando sobre esse tipo de coisa, sobre como a lei já tem ajudado, mas como ela ainda pode ajudar mais, porque a Lei Maria da Penha é muito bem aplicada, principalmente nas grandes cidades. Mas nos interiores do Brasil a gente ainda não tem essa aplicabilidade toda, talvez até por falta do conhecimento. Então, o jornalismo da Novo Tempo traz esse especial Violência, dia 19 às 9 da noite, para ensinar como a gente lidar com aquilo. E quebrar aquele tabu de que briga entre marido e mulher a gente não mete a colher. Eu estava pensando nessa frase agorinha. Então, olha, só para você ter um gostinho, tem um VT aí, né, produção? Tem um teaser dessa entrevista que foi feita aí com a Maria da Penha e um pouco do que você vai encontrar no programa, viu? Daqui a pouquinho vou mostrar aqui para vocês, nós vamos jogar aqui no ar para você sentir aí um gostinho, tá? Agora é o seguinte, olha, os telespectadores podem esperar informações referentes a isso. Nós temos uma equipe, você dirigiu esse projeto, né? De onde veio a ideia desse especial Violência? Justamente pelo aniversário da Lei Maria da Penha nesse ano, né, 15 anos, e também por esse número crescente de violência, não só contra a mulher, mas contra criança, contra idoso também, durante a pandemia, devido aí ao isolamento. A gente ficou mais em casa, os atritos ali se intensificaram, então a gente percebeu que era hora de dar informação, né, de tentar ajudar essas pessoas de alguma forma, mesmo que através da mídia a gente está um pouco distante, mas ao mesmo tempo a gente quer se aproximar. Então, através da informação, a gente resolveu fazer esse especial, tem 1h30 de duração. Nele a gente trouxe psicólogos, a gente trouxe geriatra, a gente trouxe promotor de justiça, Patrulha Maria da Penha, algumas pessoas integrantes dessa patrulha também, entrevista com a Maria da Penha. E a gente trouxe um testemunho, que é uma história muito forte, da Dalva, uma mulher que durante muitos anos sofreu violência doméstica pelo próprio marido, que a gente vê que os números mostram muitas vezes isso, né? São pessoas próximas ali, se é marido, ex-marido ou ex-namorado, pessoas que, por uma questão passional ali, não aguentam alguma situação, de se você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém, ou outras situações também que levam a essa violência. Então, a gente trouxe realmente pessoas de peso, de gabarito, para que a gente pudesse ter essa informação na mão e não ter medo de denunciar. A gente vai falar um pouco também sobre o projeto Quebrando o Silêncio, que é um projeto que a Igreja Adventista tem contra ali a favor da disseminação da informação contra a violência contra a criança também, além da violência doméstica. Enfim, o programa está recheado de informação, Carol, para que a gente consiga diminuir esses números e fazer com que todos sejam livres dessas correntes aí, né, da violência. E que são mais comuns do que a gente imagina, né, Gabi? Mais comuns do que a gente imagina. Eu tenho aqui alguns dados, se você me permite trazer, Carol. A cada 2 minutos, uma mulher é violentada no Brasil. A cada 10 minutos, um idoso é violentado no Brasil. Então, a gente precisa quebrar, né? A gente precisa diminuir esse número, a gente precisa extinguir esse número, na verdade. A gente precisa falar sobre esse problema, Falar sobre esse problema. E aí vocês também tiveram uma estética totalmente diferente. Foi em outro estúdio, mas a apresentadora é a Darcy, né? Isso, a Darcy é a apresentadora do programa e apresentou ali os demais convidados. Foi num estúdio bem diferente, assim, super bonito, grande, diferente do que a gente tem aqui, para realmente chamar a atenção das pessoas. Ele vai ter 1h30 de duração neste domingo. Vai ficar disponível também no NT Play e no YouTube da TV Novo Tempo. Não só do Revista, mas da TV Novo Tempo. Porque
Não foi só a equipe do Revista que fez, na verdade, né? Jornalistas da casa, como a Suzane, que é repórter aqui do Entre Família, foi ela quem fez esse testemunho da Dalva. Então, a gente contou com um escopo de profissionais ali da casa como um todo, não só do Revista, né? Que é o programa mais jornalístico, digamos assim, que a gente tem, mas para que a gente conseguisse fazer um programa realmente de qualidade que viesse fazer a diferença na vida de cada um. É isso, eu quero te desafiar, viu, a colocar na sua agenda aí este programa, então, dia 19, domingo, às 21 horas, já se programa para colocar essas crianças para dormir. É que criança fica aquele desespero, corre, daqui a pouco você perde um trecho do testemunho e você fica nervoso. Então, eu quero te estimular e motivar, mostrando aqui um trechinho, só para você sentir o gostinho daquilo que você vai receber neste domingo. Pode rodar. Crianças e idosos sofrem, acontece de portas fechadas, mas precisa ser discutida de forma bem aberta. Dia 19 de setembro, a gente conversa com vários especialistas e com a mulher que deu o nome a uma lei que virou referência mundial, a Maria da Penha. Tem ainda uma história emocionante de dor e superação. É dia 19, às 9 da noite, no especial Violência. Eu espero você e a sua família. Convite dado. E, Carol, eu queria só fazer um link aqui com o tema do programa de hoje, né? Que vocês estão falando sobre traumas. Essas violências são extremamente traumatizantes. Então, a gente realmente tem que quebrar esse ciclo, conseguir sair dessa condição de violência, seja criança, seja adolescente, seja mulher, seja idoso, enfim. Que a gente realmente contribua para que você saia dessa prisão e se sinta livre e não tenha traumas, que isso é muito importante. Muito bem, Gabi, muito obrigada, viu? E parabéns a toda a equipe aí que se esforçou para que esse projeto fosse realidade. Eu que agradeço e eu quero agradecer também a Francis Matos, que foi uma produtora terceirizada que fez esse programa acontecer também. Excelente jornalista. Obrigada mais uma vez. Então, já sabe, não pode perder domingo às 21 horas. Vou sentar lá, vamos continuar aqui a nossa conversa, porque hoje nós estamos falando sobre traumas e eu sei que nos bastidores, pastor, você vai conversando aqui com o especialista e você teve informações importantes ali da Aline, né? Você estava comentando aqui com a gente. Achei bem interessante a forma como você estava falando das borboletas, né? Eu vou deixar você contar. Você está falando das associações, né? Então, uma criança que tem medo de borboleta, de passarinho, você pode investigar e vai ser porque quando ela era bebê, no bercinho, enquanto ela chorava de fome e a mãe, por algum motivo, demorou, o móbile de passarinho, de borboleta, fazia aquele barulhinho e a criança via aquele móbile e associou com a situação do desamparo da mãe. Né? Então, o trauma ele também é totalmente associativo. Né? Então, e aí eu quero aproveitar o que a Gabi colocou no final também, né? Agora que eu achei muito pertinente, trazendo o trauma nesse circuito que não fecha nunca. A gente falou ela falou da Lei Maria da Penha. Aquele marido que bate na mulher pode ser um filho que apanhou do pai, aquele pai que apanhou do seu pai, e está refletindo nessa mulher, que talvez possa refletir no seu filho também. Né? Então, como que é importante a gente tentar voltar nessa cena do trauma? Seja do passarinho, da borboleta, seja daquele que foi o abusador, daquele que foi, né, o que causou os maus tratos, como que é preciso tratar? Aline, queria te perguntar sobre isso. Até lá no início você falou, a gente cita isso aqui, que eu tenho que às vezes revisitar aquele momento. E aí você citou, é importante que eu dialogue com essa situação, de novo. Minha pergunta é, como eu vou dialogar? Se você pode, lógico, eu tenho que tem que ter um processo terapêutico para, mas assim, porque isso pode dar muito receio, muito medo, né? Eu fujo, né? Eu bloqueio porque eu não quero encontrar aquela situação. Confrontar, né? Que tipo de diálogo é? Eu vou ao passado, está doendo, mas o que é falar com o passado? Né? Exatamente. Eu até citei aqui que eu cresci com, não medo, trauma, assim, mas com... a gente não podia chegar na água, nadar em rio e tal, eu estava citando isso aqui, né? Por uma situação familiar que havia acontecido e tal. E eu, perto da minha casa, no centro da minha cidade de origem, passa um rio Itajaí-Açu. Ele já não era muito limpo, mas naquela época, alguns bons anos, a gente podia, muita gente... Eu tinha vontade, mas
não podia ir no rio, não podia ir no rio, né? E eu, com isso, não aprendi a nadar. Cresci sem aprender a nadar. Aí lá com os meus 23 anos eu falei assim, eu preciso dialogar com esse negócio aqui. E fui para a piscina, com a boinha, os meninos passavam, rapaz, né? Os pequenininhos, né? Ia embora e eu, né, na pranchinha, batendo o pezinho ali. Até que aprendi e tal, isso foi muito legal. Mas esse encontro, acho que a gente tem que ir para o intervalo, né? Mas eu queria que você falasse o que dialogar, como disse o Cris, né? Como dialogar isso. Tá bom? Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, é rápido, rápido. E na volta a resposta da Aline aí. Você quer saber como é que você faz para acessar e dialogar aí com esses traumas? Bora, é aqui mesmo, meu filho. Tá em outro lugar não, você não tá aqui por acaso. Continua, o intervalo é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa, bom demais. E no bloco anterior, o pastor fez uma pergunta especial. Você quer saber a resposta que ele falou? Como dialogar com esses traumas e tal? Já já a gente vai ter essa resposta. Foi a pergunta do bloco anterior. Então segura aí, não traumatiza, porque a gente tem uma dinâmica muito especial aqui, superando os traumas. Olha só que legal, aqui a gente tem essa montanha, né, essa questão da rocha, e a gente está aqui embaixo, ó, você, eu, o Cris, todo mundo lá, ó. A gente vai lidar com dicas práticas, né, aproveitar aqui, porque no bloco anterior, aquela questão da borboleta já mexeu com você, não mexeu? Começou a mexer no bob, na borboleta, pensou no sapo. E essa é a ideia, a gente começar a ver no passado quais são aqueles hiatos que mudaram a questão comportamental e sempre a busca de poder melhorar com isso, poder ter essa leitura, o autoconhecimento é fundamental. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente tem essa montanha aqui, né, que é essa questão toda desse rochedo aqui, que às vezes é a vida e faz parte ter esses desafios, e aqui está o nosso bonequinho representando todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma dica prática, então, para ele começar essa escalada. Vou aproveitar, vou tentar me superar, mas vendo as necessidades do meu joelho. Conheça os gatilhos. Eu tenho que conhecer esses gatilhos. Que gatilhos são esses? Olha, os gatilhos, se a gente for pensar naquela situação, né, inesperada ali de um constrangimento, é a situação em si. Então, eu sei que a situação de falar em público, eu sei que a situação de estar em público vai gatilhar aquele sentimento novamente. E a gente pode considerar também aqui o gatilho, pensando num trauma mais profundo, aquele estranhamento, né? Quando, por exemplo, a pessoa sabe que tem medo de veículos de 4 rodas, mas não consegue identificar exatamente aquilo, né? Então, ela saber que aquilo é estranho, não gostar de veículo de 4 rodas, tem alguma coisa aí. E vai ter que buscar para entender, né, o que aquilo gatilhou, o que aquilo startou, para que ela tivesse aquele receio, né? E na situação mais tradicional, aí ela vai ter que entender que o fato de falar em público ali é a situação que ela vai precisar, né, se amparar, se ancorar e buscar enfrentar para que ela realmente consiga, né, superar aquilo. Você tem que superar um problema, matematicamente. Você tem que saber se você tem, qual é o problema. E às vezes, se você está com alguma dúvida, pelo menos um norte que ela falou. Olha, tem aquele problema, não consigo, vamos ter que investigar. E às vezes se sente um pouquinho, a pessoa se sente incapacitada por ser algo que ela não consegue dominar. É por isso que existem profissionais dessa área que vão te ajudar nesse sentido, entendeu? Olha, o primeiro passo é estar aqui se informando. Então, vamos fazer o seguinte, já que você se informou, o que eu vou fazer agora? Vou desaparecer da tela. Presta atenção. Sumir, não. Aqui, ó, gatilho, conheci o gatilho, pronto, ó. Cris, só vale falar que o gatilho, ele atualiza a angústia. Só vou ver se eu não vou ter uma questão traumática, o bonequinho não quer ficar. Não, ele tem que ficar aqui. Estou tentando aqui, ó, pronto. Poderia ser uma questão traumática. É o imã, né? Como deu essa questão toda, por quê? Porque a gente tem que ir sentindo. Nem sempre tem aquela questão, ó, preparar, apontar fogo, não. Prepare fogo, depois você vai arrastando o rumo. Porque senão você fica, nunca vou começar. Por quê? Preparar, apontar fogo, não. Você às vezes não tem o rumo como eu do imã onde gruda. Então, preparar e começa a tirar, né? Que a gente vai evoluindo o tema. Mas você estava fazendo uma conexão com conhece os gatilhos ainda? Isso, é um ponto importante. O gatilho é a situação que ele atualiza aquela angústia. Toda vez que eu estiver me confrontando com uma situação que aquela angústia volta, você revive aquela dor. Lembrada ou não lembrada. Então, naquele momento, eu já sei, olha, aqui é dolorido. Aqui é complicado, aqui eu me sinto desconfortável. E essa questão toda de conhecer os gatilhos não quer dizer que seja uma questão confortável, né?
Não. Porque se você, às vezes, você desenhar o gatilho, você vai ter que reviver o que dói. Então, e às vezes é degustando essa dor para poder ter um conhecimento maior para lidar com isso. A partir do momento que eu conheço os meus gatilhos, vamos ver o segundo passo? Porque a gente já começou a subir aqui, né? Essa montanha rochosa. Vamos lá. Tenha autoconfiança, porque às vezes o próprio trauma já tira isso da minha pessoa. Como é que, nesse momento que eu estou de frente com a dor, eu vou conseguir ter essa autoconfiança? A autoconfiança, a autoestima, ela pode ser um fruto, um sintoma exatamente do trauma. Né? Você citou a situação ali da sua esposa, e nesse momento você foi a figura que deu o suporte para ela resgatar essa autoconfiança. Então, nem sempre ela vem. Eu sou capaz, eu consigo, pode não partir dela própria, porque ali o medo é tão grande, o receio é tão grande, o senso ali de impotência, de incapacidade é tão grande, que às vezes a autoconfiança não vem. Então, por isso que é importante ali ela ter uma figura com quem ela possa compartilhar, seja um psicólogo, um psicanalista, seja um parceiro, alguém da família, para que essa figura ajude ela a resgatar essa crença sobre eu consigo superar isso, eu consigo passar por isso. Né? Então, é difícil manter ou trazer do nada. Né? Existe um trabalho a ser feito. Eu acho que isso é muito legal, que já começa dando esperança para você que estava com medo de lidar com isso. Cris, você falou que eu vou ter que dar nome à minha dor, eu vou ter que conhecer e tal, mas o passo seguinte nessa montanha rochosa já é buscar alternativas de dar essa autoconfiança, para você separar você do problema. Você da patologia, você do trauma, você estar nesse momento, você não é esse trauma. Isso é muito importante. Olha que legal o que a gente está construindo aqui. Vai te dar vontade de buscar recursos, porque é um momento de esperança. Vamos fazer o seguinte, vamos buscar agora aqui, dar mais um passo, vamos ver se a gente vai assistir esse imã juntos, vamos ver se o joelho vai aguentar, vamos testar aqui, vem comigo. Aos poucos, pronto, esse bonequinho está ainda aqui. Já de ajuda também o joelho. Estamos aí. Eu não sei qual o dia do idoso mesmo, que a gente tem um programa especial que eu vou colocar. Vamos achar. Pronto, ele ficou, viu? A gente vai pegando prática. Apesar de nós termos dores e falhas, já não é a primeira vez que eu fiz isso aqui. Não é a primeira vez que eu lidei com o meu problema. Então vamos lá. E a gente vai, peguei o quê? Confiança. Já estou aqui com o joelho que não está fazendo barulho, pode ser que ele me acorde à noite. Se você não levantar é porque traumatizou o joelho. Exatamente, mas a gente já tem uma leitura do que o joelho se traumatizou e o porquê. Não ignore seus sentimentos. A Carol fez um desenho inicial de que a gente tem comparações de pessoas que absorvem isso de maneira diferente. E a gente tem essa questão de canonizar, né, algumas pessoas por termos um tamanho de problema, como se a gente tivesse que ter uma carga específica de problema para se tornar um trauma. Então, eu não posso minimizar os meus sentimentos. Né? De forma alguma. E aí a gente tem que considerar, né, quando eu falo que o gatilho atualiza aquela angústia, se a angústia ou se qualquer coisa que te bloqueia de viver alguma coisa, é porque ali tem um sentimento. Esse sentimento, primeiramente vai ser uma dor, vai ser um sofrimento, né, que pode estar envolvendo também, e o medo e tudo mais. Mas tem uma coisa importante, né, pensando nesse trauma psíquico, ele pode não ser nomeável, eu não consigo dar nome, eu não consigo entender que sentimento e que emoção está envolvido nisso. Né? Então, eu sei que há alguma coisa errada, eu sinto essa angústia, mas eu não consigo atrelar. O que é que eu estou sentindo? Culpa? Por exemplo, a gente tem algo ligado a uma questão paterna. Isso. Né? Você tem um sentimento de amor por esse pai, mas ao mesmo tempo está misturado com raiva e as coisas estão emboladas. Exatamente. Porque eu não consigo, como você falou, que eu achei muito sábio que você colocou, ali a gente liga mais a pessoa e às vezes a forma com que eu absorvi a dor naquele momento, que tem muito mais a ver com a dor daquele ouvido, né, que você colocou no início do programa, do que com a própria negligência desse pai. Exatamente. Então eu preciso falar disso, preciso voltar e conversar com o pai dessa dor, para que eu coloque na mesa, né, e saiba o que tem nesse bolo. A gente come o bolo e dói, mas eu não sei se tem farinha, quantidade de ovo, por exemplo, uma analogia simples. Seria mais ou menos esse o caminho? Exatamente. Né? Eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não consigo dar nome. Ou mesmo, como que eu posso assumir que eu tenho raiva do meu pai? Imagina. Então, aquilo está reprimido, está guardado, e eu estou ignorando esses sentimentos, eu estou ignorando isso que está me falando alguma coisa. Né? Então, por isso que é importante abrir isso, e aí a gente pensa, né, dentro de um processo possível de conversar com esse pai, ou mais difícil de conversar com esse pai, se preparar para isso, porque essa conversa pode ser a terapêutica necessária, né, para a pessoa continuar escalada. Agora eu vou te fazer um desafio, mas não traumático, porque eu sei que ela tem condicionamento, coisa que o meu joelho não tem, entendeu? A gente pode se condicionar nesse momento, que é a inteligência emocional. Eu vou fazer esse bonequinho agora
subir 2 passos na nossa montanha pelo tempo que nós temos, para que o nosso telespectador não fique sem essas dicas. Tá, já subiu, vai descansar, tá? Pronto, que já descansou, vamos tirar aqui as 2 coisinhas. Ele já venceu o que ele tinha que vencer. Eu vou tirar agora 2 vezes aqui, ó. 2 momentos especiais. O bonequinho foi dormir aqui, gente, ó. Tá dormindo, subiu a montanha. Ah, pastor, estou vou fazer subir. Tá, pastor, pedido do pastor. Coloca, Cris. Calma. Isso, Ele tá aqui. Não, calma que ele... Eu faço Quem pergunta Aqui, ó, pronto. Caiu. Caiu. Aqui, ó. Eu achei aqui, ó. avisei. Aqui, É ó. um trauma. Tu vai ver que Pronto, ele... aqui, ó, garoto. Fechou. Arrasou, Aline, arrasou. Então, ó, faço terapia. Mas eu vou, já que eu vou ter um minutinho aqui, olha só, olha o que o apresentador tem que fazer. Ele tem que fazer assim, ó. Tá quente, tá gelado, calma. Chegou, calma. Atenção. Bonequinho, vai, boneco. Atenção, boneco. Olha quem pergunta, Suzane. Vai, solta agora. Então existe o quê? Um momento quase que, né? Um contexto espiritual aqui para poder fazer esse boneco se concentrar. Mas vamos lá. Consegue fazer isso aí. Meu Deus, Brasil, você sabe que nós estamos em casa. Aqui a gente não está só com a peneira. Agora aqui vamos voltar à nossa dinâmica. Tá tudo tranquilo, tadinho do bonequinho. Não vou tocar, daqui a pouco ele cai. Trace novos objetivos e faça terapia. É o que eu vou fazer depois com esse boneco, vou colocar na minha terapia. Mas traçar novos objetivos. Porque já que agora eu estou com autoconfiança, já tive uma ajuda profissional, enfim, eu busquei nesse conceito, mas eu acho que até essa terapia, né? Talvez ela consiga participar de todos os atos aqui, né? Ela consiga vir lá embaixo, assim. Como é que você ia colocar agora para traçar novos objetivos? A terapia podia estar lá um pouquinho mais embaixo, né? Eu diria que talvez ela esteja aqui mesmo, porque assim, ó, eu sei que tem alguma coisa errada, né? E ali alguém me suportando, eu criando coragem, entendendo que alguma coisa dói. O meu objetivo vai ser enfrentar isso e a terapia é a minha solução. Que é isso, hein? Tá brincando. Criou já para você um conceito aqui, cronológico de você poder enfrentar. E você já deu até um sorriso agora que vai conseguir. E que objetivos, assim, ó, traçando? Mas, Cris, eu vejo isso na questão de trabalho, eu estou sentindo uma dor, como traçar um objetivo? Seria essa melhora, essa conversa que talvez é complicada, dependendo do trauma com alguém específico? Esses seriam os objetivos? Eu gosto muito de pensar nesse objetivo, assim, eu não sei o que eu vou encontrar na terapia, mas eu quero... A palavra trauma do grego é ferida. Né? Eu quero tratar essa ferida, ninguém quer ficar com a ferida lá aberta, né? Então, meu objetivo é tratar essa ferida. Claro que outras coisas em torno da vida pode ser um suporte, né? Então, se eu tenho medo de nadar, eu posso começar uma aula, né, ali de natação, que não é um mergulho profundo, mas é fazer ali o cachorrinho. Então, eu posso atrelar, né, objetivos que vão me ajudar e vão me suportar nessa questão, mas para tratar a ferida é aqui, é o primeiro objetivo. Você viu agora que talvez você estava um pouquinho de preconceito no início do programa. Já passei da idade disso. Na verdade, você é um ser. Não estou falando de idade, está falando aqui de você ter uma saúde mental, né, psíquica nesse momento. E você viu a etimologia, né, que a raiz da nossa questão do trauma é uma ferida. E eu vou dizer uma coisa para você, a doutora pode falar com mais propriedade. A própria dor é um grito de socorro. Porque o corpo fala, né? Sim. E às vezes essa matemática, quando um problema ele é repetitivo, e às vezes ele tem, o mesmo ciclo dentro, ele está falando, poxa, eu paro sempre no mesmo quesito. No relacionamento, no namoro, eu sempre acabo o namoro nesse quesito aqui. No trabalho, eu tenho sempre esse mesmo comportamento. É o comportamento dizendo, gente, eu não consigo passar dessa fase, porque é um ciclo que tem que ser quebrado. A dor que essa pessoa está sentindo é um grito de socorro. Vamos fazer o seguinte, doutora, vamos aproveitar, vamos sentar aqui. O nosso bonequinho aqui foi especial, já também já agora a gente vai ter um grito de socorro no nosso WhatsApp e a gente prometeu, Carol, parece que aquela pergunta que o pastor fez, porque essa pessoa agora que vai decidir fazer terapia, ela quer conversar com essa dor, né? Com certeza, né? E o pastor, ele terminou o bloco anterior, né? Já falando como é que eu consigo acessar, quais são as ferramentas. A gente gosta muito da receitinha, como a gente faz? Tá. Vale falar que o trauma, a dor é no corpo. O sofrimento é na alma, né? Então, a gente sabe que está, né, ali doendo, porque o corpo também sente. E aí, né, voltando à questão, né, pastor, você trouxe a situação, né, de uma situação que você vivenciou em relação ao nadar, ao rio, porque, né, um parente tinha esse receio, tinha esse trauma, e isso refletiu, né, em você.
À medida que você cresceu e entendeu que isso era algo que influenciava, impedia de nadar, já tinha uma condição, uma estrutura psíquica para buscar ajuda. Mas nos casos em que o trauma ele está ali, né, guardadinho, como que eu dialogo com ele? Eu diria que tem duas formas, né? A primeira, naturalmente, pela via terapêutica, e às vezes dentro do setting terapêutico, a pessoa não fala no primeiro momento. Ela chega no consultório por uma queixa de uma dor, de uma queixa de um sofrimento. Ah, estou com depressão, ando muito ansioso, mas ela não traz aquele trauma, aquela causa. E às vezes, para tocar no assunto, vai levar 2, 3 anos, porque ela precisa encontrar uma escuta de confiança, de não julgamento, e esse processo pode ser demorado. Uma outra situação que essa conversa pode acontecer às vezes, eu uso uma referência do jantar de família, o almoço de família. Todo mundo conversando, alguém fala alguma situação. O quê? Aconteceu isso comigo? E dali pode surgir uma conversa terapêutica. E aí aquele pai ou aquela mãe que achava que traumatizou o filho fala, não tem nada a ver, imagina, eu nem me lembro disso. E aquela mãe há 20, 30 anos carregando uma culpa porque ela achou que traumatizou o filho e surgiu numa conversa ali, num jantar. Né? Então, acho que essa situação também é uma forma de lidar. E terapeuticamente pode ser preparado para essa pessoa conseguir, né, se colocar aí em frente a essas conversas difíceis. Queria colocar uma... Primeiro, ver você falar, isso dá uma visão extremamente libertadora, certo? Então, é legal o telespectador olhar e dizer, isso é libertador, né? Poder encarar, por mais doído que seja, né? Mas eu só queria acrescentar que o Espírito Santo de Deus pode atuar na nossa mente para que a gente tenha essa percepção também. Então, quando a gente clama a Deus, Senhor, eu preciso me libertar, isso me angustia. Então, acho que é legal o telespectador ver na intenção de Deus e nos direcionar para esse encontro. Perfeito. Não à toa a oração, meu filho, é um processo para você se ouvir, porque Deus já sabe. Entendeu? Como é que é? Terapia acontecendo já na conexão espiritual. Na tela, você sentado aqui com a gente. Bora lá. Quero ver a Lu falando aqui. Olha, meus pais sempre foram muito violentos comigo na minha infância. Lembro que eu era uma criança infeliz e não me sentia amada. Hoje sou convertida, mãe de 3 filhos e, por vezes, me vejo agindo da mesma maneira com meus filhos, mesmo sabendo o quanto isso dói e que não posso, mas não consigo vencer isso. Acredito que seja um trauma, algo que preciso me curar. Como eu posso vencer isso? Isso me faz sofrer ainda mais. Quando a gente tem uma situação como ela colocou, né, que ela sabe essa origem, o que causou e as feridas, né, presentes, uma ajuda realmente é muito importante, porque sozinha, se nesse tempo aí ela, né, buscou por meio, né, pelos todos os recursos que ela teve ali de amparo, e ainda, né, isso está muito presente, ela precisa de um suporte. Então, nesse caso, eu recomendo de fato a psicoterapia, né, que é o que vai dar para ela ali visão, forma, entendimento, né, e preparar essa estrutura, né, mental, emocional, para que ela consiga, né, dar um outro significado, né, e elaborar de fato aquilo que foi marcado e fechar essa ferida. Perfeito, perfeito. Mais interações aqui na nossa tarde. E a anônima, Cris? Muito bem. Meu padrasto tentou me tocar quando eu tinha 9 anos. Fiquei apavorada. Não contei para ninguém. Cresci frustrada e sinto que o meu relacionamento com alguém mais velho é reflexo disso. Como posso me libertar desse trauma ou não passar isso para os meus filhos? Quando ela fala, né, a questão de buscar se relacionar com alguém mais velho, é a busca da cura, né? É uma reparação, talvez, que ela busque, né? E, às vezes, a gente pode, sim, encontrar em alguém, numa figura ali, que vai suprir e vai curar, né, aquele sofrimento. Mas, muitas vezes, né, novamente, pode ser que isso não aconteça. E aí, né, precisa de uma ajuda profissional para se colocar em contato com isso, né, e cuidar. Então, nesse caso também, eu acredito que pelo nível de sofrimento e de profundidade que ela traz, né, precisa de uma ajuda profissional. É isso, nós estamos aqui para advogar a favor da saúde mental, viu? Vamos buscar ajuda em relação a essas situações, porque o tempo não cura. Isso aqui é a melhor frase, você pode guardar isso aí. O tempo não vai curar, não joga para debaixo do tapete, que vai continuar ali. Eu quero agradecer mais uma vez, Aline, quando você vem, a produção vai falando aqui, meu Deus, como eu aprendo.
Ai, meu pai, que terapia. Ai, que estou transformado. Imagino você de casa. Obrigada, Aline. Eu agradeço, como sempre, um prazer estar com vocês. E obrigada, né? Sempre bom voltar. Perfeito. Tá passando as redes sociais da Aline aí para você buscar mais conteúdo. E, Cris, pronto, é isso. Acabou o programa? Não vamos trazer nenhuma palavra de esperança? De jeito maneira, né? O pastor já colocou algo especial, que foi aquela cereja ali do Espírito Santo, mas tem mais para você que vai ser abraçado por essa palavra que, olha, cada um tem um espacinho especial, né? E como a gente é único, a Bíblia sabe disso, né, pastor? Verdade, verdade, Cris. Eu acredito, vou repetir de novo, já falei umas 500 vezes isso aqui, mas acho que vale, que Deus usa alguns profissionais, alguns não, usa os profissionais, alguns em determinados momentos da história da humanidade para serem bênção na vida das pessoas. E a gente vive momentos muito difíceis de traumas, né? A situação social, isso é bíblico, e cada vez que o tempo passasse, isso seria muito mais intenso. E eu acredito que Deus tem usado os psicólogos para serem bênção, que Deus continue te usando poderosamente. A gente tem muitos personagens da Bíblia que passaram por muitos traumas, muitos traumas. Você citou Jacó, né, Cris, na hora que você fez a chamada ali da revista Sentimentos, que cabe bem. Eu queria falar de um filho de Jacó, né, que é José, que é particularmente a história que eu tenho, assim, né, aquela história bíblica que eu gosto e já falei e falo sempre. José primeiro ele perdeu sua mãe muito cedo, né? Foi criado com os irmãos, meio-irmãos, um ambiente hostil, um pai assim muito permissivo, pai que expressava assim, muita preferência, porque ele com Benjamim, né, eram filhos da mulher amada, e isso gerou muito ciúme por parte dos irmãos. Resumidamente, José foi vendido como escravo, era para ser morto, né? Mas aí foi vendido como escravo aos 17 anos, e aí ele foi para a prisão. Primeiro ele foi para trabalhar na casa de um general egípcio, lá ele foi, né, tentado, e aí foi injustamente, né, dito que ele havia buscado a mulher do faraó. Isso não havia acontecido, voltou para a prisão. 13 anos se passaram, com 30 anos ele sai da prisão, se torna o governador do Egito, uma pessoa importante, ele decifra os sonhos. Mais 7 anos se passam de muita prosperidade, ele se torna aquele mentor, e depois a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas ele tem um reencontro com seus irmãos. O seu pai morre, os irmãos vêm, eles têm agora uma vida no Egito, e ele tem um encontro com os irmãos, que é o texto que eu quero ler. Os irmãos, com a morte do pai, pensaram: agora o José vai se vingar. E José responde. Na verdade, está no último capítulo de Gênesis, capítulo 50, verso 20. Vocês intentaram mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem, para fazer o que vocês veem agora, para que muita gente fosse salva. José tinha muitos traumas e muitas razões para ser prisioneiro deles, muitas razões. Deus usou o seu poder para transformar a vida de José. Nós cremos que Deus usa profissionais, o processo terapêutico, o nosso encontro, aquela conversa entre família, como a doutora falou. Mas eu acredito também que Deus pode atuar diretamente na sua vida. Sabe como? É só você abrir o seu coração, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Tem um trauma que te oprime? Abra seu coração, porque Deus pode transformar. Obrigada, pastor. É isso. Tá acabando aqui o Entre Família, mas nada de pôr a mão nesse controle aí, porque tá chegando o Vida e Saúde hoje, um tema muito importante. Olha, vamos prevenir, vamos curar essas dores aí na coluna, hein? Vamos descobrir de onde vem, para onde vai, como é que a gente vai conseguir se locomover com essa dor aí, ou quem sabe eliminá-la. Boa tarde, Teru. Boa tarde, Carol. Ninguém merece dor na coluna. Eu quero saber de vocês aí do Entre Família.
Quem que teve dor na coluna já essa semana? Terça-feira apenas, mas eu quero saber quem começou a semana com alguma dorzinha na coluna. É isso, gente. Isso é real. É isso. Não? Tá todo mundo 100%? 100%. Aumentamos o peso na academia, daí ficamos com dor na coluna. Que orgulho, hein, gente? É Bom, veneno, mas é veneno. olha só, hoje a gente vai falar assim sobre como prevenir e tratar também o que a gente pode fazer no dia a dia para evitar dores na coluna. Além disso, tem desafio cardio por aqui, que é uma das maneiras de prevenir dores. E a receita é essa lentilha com tahine que a gente ensina por aqui. Receita proteica, receita do bem, cheia de fibras, vitaminas. Vale a pena. Bom demais, bom demais. Eu gosto, olha, já... Eu gosto de tahine. Eu quero chegar no final do programa. Jogar assim, ó, no eu quero chegar. Ontem eu fiquei com vontade de estar no final do programa. Mas eu tinha que participar um dia do programa e fazer uma receita lá. Porque ela estava comendo no final. Tava bom. Não, tava eu vi, muito bom. Degustando, dizendo, tá muito É que às vezes se a gente faz, não vai ficar bom. Então, às vezes, é só ir lá e comer mesmo. Não, O que você nada acha? Eu disso. não sei. Vou aprender. Pronto. Bora Até mais. fazer, Carol. Até mais. Um abraço, tchau, tchau. E olha só, hein? Segue no Vida e Saúde, mas amanhã encontro marcado, Carol, às 2h30 da tarde, com um tema importantíssimo. Né? Recasamentos. Como Olha é que tá aí. a galera aí na sua casa? Os meus, os seus, os nossos. E a criança olhando pra tudo isso. Como ela tá? E a gente se encontra, vai ser bom. Tchau. Tchau, tchau.